Galera, essa aí é a nossa segunda aula de Excel, né? E hoje a gente vai aprender algumas funções básicas aqui dentro do Excel, ok? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: o formato de uma célula selecionada. Na célula selecionada, ela fica mais grossa que a borda, né? E aqui no cantinho, tá vendo? Se você prestar bastante atenção, você vai ver que nesse cantinho aqui, essa borda ela tem dois cortes. Ela rompe de um lado e do outro. Tem um outro quadradinho. Isso faz uma diferença aqui. E eu vou explicar essa diferença agora. Bom, eu vou adicionar um valor aqui dentro dessa célula. Para que eu possa adicionar um valor dentro de uma célula, eu tenho que selecionar a célula e tenho, logicamente, que digitar o valor. Confere? Cliquei aqui fora, o valor está adicionado. Então o que acontece aqui agora? Eu quero mover esse valor para outro local. Então eu vou posicionar o mouse aqui numa dessas regiões. Note que quando eu coloco a ponta do mouse em uma desses quatro lados aqui, ele me dá a opção de mover. Olha só, ele está movendo o valor dessa célula para outro local. Vou soltar aqui, ó. Ele moveu. Entendeu? Então eu vou fazer novamente, ó. Certo? Porém, eu não posso mover um valor posicionando o mouse em cima dessa pontinha aqui com esses dois rompimentos. Quando eu posiciono o mouse em cima deles, olha como o mouse fica. Ele fica, ao invés de uma cruz gordinha, né? Assim, pessoalmente falando, ele fica magrinho, certo? Então o que acontece aqui? Eu posso clicar, arrastar, segurando o clique. Veja que agora tem diferença, ele não está movendo, ele está arrastando, ou seja, ele vai copiar esse valor quantas vezes eu colocar para ele copiar. Então ele está arrastando o valor, certo? Essa função com uma continuidade, ela vai continuar. Por exemplo, meses do ano. Os meses do ano eles continuam. Eu vou colocar abreviado, ele também continua. Os meses do ano eles continuam, porque depois de janeiro tem fevereiro e assim sucessivamente. Então se eu fizer, olha o que vai acontecer. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Se eu fizer para cá, ó, o que vai acontecer? Tá vendo? Ele vai continuar a partir do ponto que parou. Isso aqui já facilita a sua vida em 100% na hora de elaborar uma planilha, entendeu? Porque ao invés de você digitar célula por célula determinados valores, você pode usar esse recurso. E esse recurso só funciona com os meses? Não. Ele funciona também com dias da semana. Por exemplo, segunda-feira, né? Olha só, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Ele vai inclusive repetindo, se você assim quiser, entendeu? Porque é uma continuidade, certo? Ele também trabalha com números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Mas por que eu coloco um número comum e ele não funciona? Ele só repete. Um número comum ele não é ordinal. Ele não segue uma ordem, ele é um número. Então ele não tem, para o Excel não tem outro depois dele, tem ele. Como é que eu posso fazer para esse número ser contado?
Vai que eu queira fazer a planilha, eu queira numerar ela, eu vou ter que colocar de um por um? Não. Mas você vai ter que colocar aqui o primeiro e o segundo, certo? Agora a gente aprende uma outra função interessante no Excel. No meio da célula, lembra que nós falamos do canto, do cantinho e das extremidades. No meio da célula, se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai selecionar. Veja bem, ele vai selecionar uma quantidade de células para que eu possa fazer alguma coisa nelas, entendeu? No meu caso aqui eu coloquei negrito, vou tirar o negrito. E nesse caso aqui, eu quero fazer uma operação envolvendo essas duas células, 1 e 2. Depois do 1 e 2 vem o quê? Vem o 3, né? Então, eu vou colocar aqui o mouse nessa pontinha e vou arrastar, ó, 4, 5, 6, 7, etc. Isso também funciona se eu colocar o seguinte, 1 e 3, por exemplo, seria uma sequência com uma numeração ímpar, né? Ele vem 5, 7, 9, 11 e etc. Da mesma forma com a sequência de números pares. E se eu colocar, por exemplo, de 5 em 5? 1, 5, por exemplo. Não tem problema, ele também vai fazer 9, 13, 17, 21 e etc. Então, só nesse pedacinho de vídeo aqui vocês já aprenderam um monte de coisa interessante, entendeu? Porque a partir daí, na próxima aula, a gente vai começar a desenhar planilhas de forma mais rápido, fácil, entendeu? E que você possa compreender. O Excel também, ele tem uma opção de autocompleto, uma opção de autocompleto, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, essa palavra, eu colocar de novo aqui, ó, ele vai ficar dessa maneira aqui. Ele está dizendo o seguinte, se você der um Enter, eu mantenho essa palavra, quer ver? Ó? Digitei a primeira letra de Enter, ele manteve a palavra, entendeu? Se eu colocar aqui de novo, e não quiser, por exemplo, eu posso continuar, por exemplo, eu quero colocar essa palavra, por exemplo, então eu posso continuar, ó. Ele parou. Só que agora ele não vai mais perguntar, porque existe dois modelos. Entendeu? Mas à medida que eu coloco, se eu colocar um R de novo, ele vai entender. Se eu colocar um C, ele vai entender. Porque ele vai dizer, opa, peraí, só tem uma palavra com uma sequência até aqui. Então pode ser a mesma. Entendeu? Se você quisesse colocar apenas ARC, bastaria pressionar o Backspace e deixar. Então, mais uma coisa nova que você aprendeu no Excel. Simples e fácil que o Excel pode fazer, né? E outra coisa interessante também que a gente tem aqui no Excel é o seguinte, vou voltar aqui. Eu posso, posicionando o mouse aqui entre essa linha que difere aqui uma coluna da outra, todas elas têm uma linhazinha, tá vendo? Eu posso aumentar o espaço da célula ou diminuir o espaço da célula. Mas digamos que eu queira que o próprio computador diminua esse espaço da célula de forma que ele fique no tamanho exato do conteúdo, do maior conteúdo que tem dentro da célula. Basta eu posicionar o mouse aqui e pressionar o mouse e pressionar o clique normal, né, 2 vezes rapidamente, que ele vai colocar no tamanho máximo que a célula ocupa. Ele vai levar em consideração isso. Se eu fizer aqui, ó, aumentou. Por que aumentou se esses números aqui são pequenos? Eu tenho que levar em consideração todas as informações. Ele pegou aqui a informação maior, segunda-feira, né? Então, se eu fizesse isso aqui lá, quero fazer aqui, tudo bem, eu estou levando em consideração aqui. Mas aqui, ó, eu poderia ter outro dado aqui e isso ia atrapalhar, né, a minha... isso ia trabalhar a ordem aqui das coisas. A planilha ia ficar, né, porque tem outra informação. Então,
Quando eu faço isso aqui, ele leva em consideração a maior informação para que essa informação maior não seja atrapalhada aí por outra informação na frente, entendeu? Então basta mexer aqui. Então, pessoal, aí ó, já deu para você ver várias coisinhas interessantes. A gente ainda não falou de menu, de formatação, porque a gente ainda vai criar a tabela com cuidado, né? Daqui a pouco a gente vai falar, antes de qualquer tabela, nós vamos fazer apenas uma tabelinha simples para poder trabalhar a função soma, máximo, mínimo, média, essas funções, entendeu? Até que a gente consiga aí compreender o Excel de forma mais fácil. Falou, até a próxima aula, tchau.